Agora, você não acha que os existencialistas a nível humano em si estão negando certas obviedades? Porque, por exemplo, como o fato de afirmar que não há uma natureza humana. Porque, de fato, o ser humano ele é muito diverso, imprevisível. Mas se a gente pega 7 bilhões de pessoas, na verdade 8 bilhões de pessoas na Terra, a gente consegue reduzir a um mínimo que a gente poderia falar que, olha, essa é a natureza humana, um certo instinto de sobrevivência, desejo sexual presente, é algo que tá dentro dos animais, né? Ou até, por exemplo, não tem natureza humana, então a gente podia falar que não há certas normas de comportamento, sendo que se a gente pega, apesar de comportamentos diversos, a gente também consegue chegar ao mínimo ético. Acho que em quase toda a sociedade, para não falar em toda, matar, sem que seja por legítima defesa, por exemplo, seria errado. Será que ele não tá negando alguma coisa que a gente vê que, cara, isso aqui é óbvio que existe? Nossa, mas um tipo de princípio. é gozado como eu não vejo obviedade nenhuma. Não? Nenhuma. Primeiro você falou em desejo sexual. Aí você disse, está nos animais. Bom, se está nos animais, não é propriamente uma natureza humana. Né? Mas você não concorda que está no homem também? De todos os viventes, né? Sim. Olha, eu conheço muita gente que não tem desejo sexual nenhum. Aliás, é um grande problema da nossa era. Né? Até porque, vamos combinar, não faltam remédios estimulantes e aumentos de testosterona para ver se dá um jeito e dá uma animada na coisa. E se você está discutindo a natureza humana, você tem que encontrar alguma coisa que seja de fato distintivo, seja exclusivo do humano. Né? Então, tudo aquilo que for próprio do vivente, como a busca pela sobrevivência, não serve para nós, porque isso é próprio do vivente. Né? E nós estamos dizendo que não há uma especificidade de natureza humana, então há argumentos contra. Na questão ética, nossa, né? Não matar a principal nação do planeta, tida como a mais civilizada, etc., tem a morte no seu código. Dependendo do que você fizer, você é morto pelo Estado, em pena de morte. Então, veja... Mas a pena de morte não é para o cara que, por exemplo, já matou e ela é uma retribuição por ele ter feito algo que a sociedade reconhece como errado. Pois é, mas para você ver como a morte o cara se jogou no direito de matar e o Estado também se jogou no direito de matar. Veja como não é da natureza. Eu diria que se eu for olhar a realidade como ela eu teria propensão de dizer exatamente o contrário. Existe no humano uma propensão para matar. Né? Tá. E será que não é essa a natureza humana, então? Bom, mas eu não sou existencialista, não tenho nada com isso, eu só estou rebatendo seus argumentos. Não, né? Sim. Uma propensão para matar, mas não é da natureza, eu nunca matei ninguém, nem nunca vou matar. Mas haverá quem declare guerra e fique matando e o que é mais legal, se propõe algum tipo de cessar-fogo e tal, não, de jeito nenhum. Eu estou gostando aqui do negócio e tal. Então, veja, se você olha a realidade, né, o que você observa, e você começou bem, né? Quer dizer, o humano é mesmo muito distinto. Né? Agora, eu estou falando aqui como quem apresenta o existencialismo. E é fundamental que isso nos cortes seja destacado, para não ficarem jogando pedra em cima de mim. Eu não tenho nada que ver com isso, né? Até porque, tendo formação cristã, eu sou um essencialista, né? Sendo um admirador de Sócrates, eu sou um essencialista, né? Em outras palavras, eu aposto muito de que existe uma essência anterior, né? Mas isso é o meu entendimento, que é irrelevante, porque isso é o que eu penso comigo. Mas, eu posso a minha pegar função pública é uma função de explicar. Mas, então, por exemplo, Clóvis, você tem esse entendimento porque você entende que esse é o melhor entendimento. Se você achasse um outro melhor, você provavelmente trocaria. Pois é que essa coisa de melhor entendimento, né, parte de uma outra premissa de que possa haver uma verdade sobre isso.
E eu não tenho certeza. E eu tenho aqui uma responsabilidade, que é a responsabilidade de não fazer do meu entendimento um entendimento verdadeiro. É preciso lembrar que eu parto de uma premissa, eu desconfio das certezas e, sobretudo, das minhas, né? Então, assim, eu tenho, olhando para o meu caso, que é o que eu conheço melhor, eu tenho algumas convicções sobre mim. Essas convicções, elas vêm de inclinações da natureza minha mesmo. Né? Tanto é assim que eu já falava mais ou menos do jeito que eu falo aos 5, 6 anos de idade. Eu era esquisitíssimo. Né? E não havia no meu entorno nada que justificasse esse modo de falar. Né? Meus pais não só não eram do mundo da universidade ou do mundo escolar, como não tiveram formação. Então, eu acredito mesmo ter nascido com certas inclinações que foram determinantes na minha vida. Elas pautaram a minha vida. É quase mesmo como o caso do gato. Né? O gato mia e eu explico. Eu não vejo nenhum problema nisso. Quer dizer, mas isso é claro, eu não estou aqui dizendo que, pelo fato de eu observar isso em mim e acreditar que haja inclinações que foram determinantes da vida e isso não rebaixou a minha vida, pelo contrário, tudo o que eu fiz de bom na minha vida foi apostar na minha natureza. Então, da mesma maneira, eu respeito perfeitamente aquele que, negando uma natureza humana, devolve ao humano a plena responsabilidade de deliberar sobre a sua trajetória. Eu preferiria apostar num meio termo, que, aliás, é o que me caracteriza. Eu acho que, em parte, a nossa natureza ela é relevante. Como é que você vai esperar que o Messi não jogue bola? E como é que você vai achar que o Messi já não nasceu com características muito particulares de jogador de bola e o Pavarotti de cantor, o Salvador Dalí de pintor e assim por diante? Como negar uma natureza específica desse tipo? E se eu pudesse dizer mais longe, como negar no humano não o amor, mas a capacidade de amar, né? A capacidade de fazer do outro algo relevante na sua vida, a capacidade de se alegrar com a alegria do outro, a capacidade de se incomodar com o outro, a capacidade... Então, esse traço típico da filosofia cristã foi decisivo também para marcar a minha vida. Então, claro, quando eu estudo o existencialismo, eu estudo apaixonadamente porque eu sou um encantado pelas ideias, eu acho as ideias de Sartre belíssimas, mas isso não significa que eu as compre completamente ou absolutamente, de jeito nenhum. Né? Muitas e muitas vezes eu fiz bobagem e bati no peito. Fui eu. Né? Pode vir falar comigo. Eu decidi e decidi errado. E muitas vezes eu fiz bobagem, mas não fui eu. Quer dizer, a situação me levou a um encaminhamento que se mostrou nefasto. Então, aí também é preciso dar nome aos bois. Uma coisa é você ter discernimento de perceber que poderia ter deliberado diferentemente. A outra coisa é você... Porque isso acontece também. Né? É você...
para além da tua capacidade decisória, ser levado a referenciais que se apresentam a ir num caminho que não era o bom. Né? Então, eu acho que eu não sou nem 100% daimon, nem 100% largado no mundo, sem referência nenhuma. Eu sou, em parte, definido por uma natureza que me deu o que eu tenho de melhor e, em parte, convidado a escolher no mundo os caminhos possíveis para melhor desabrochar essa natureza. Há um nome para isso? Porque a gente tem essa tese do essencialismo, digamos assim, tem essa antítese do existencialismo, tem uma síntese com um nome? Não, nenhum dos dois lados vai topar. Porque você entendeu? A filosofia ela exige um rigor que o cara da lógica vai levantar a mão e vai dizer: malandro, ou a essência vem antes da existência, ou a existência vem antes da essência. Isso não tem lugar para meio termo. Ele tem razão, do ponto de vista lógico, é claro que ele tem razão. Sim. Então, eu tô me lixando para ele. Por quê? Porque quem vai viver a minha vida sou eu. E eu acho que de vez em quando é uma coisa e de vez em quando é outra coisa. E isso é a maneira como eu conduzo a minha vida. Agora, claro, enquanto professor de filosofia, de fato, enquanto filósofo profissional, como são outros, né, é tentador você comprar um pacote nesse nível de radicalidade, porque você marca a posição. Né? É preciso lembrar que o existencialismo nas décadas de 60, 70 e 80, pelo mundo afora, era assim, mais do que uma moda, era uma autêntica obsessão. Né? Em maio de 68, nas famosas rebeliões estudantis, o slogan era: é proibido proibir. Né? Ou seja, somos fundamentalmente livres. Sim. Aqui a gente faz o que... Né? Então, veja, isso teve uma influência imensa. Né? Agora, esse olhar negativo sobre uma eventual natureza também não é o meu. Eu acho que o que a natureza me legou é muito bom, né? É muito positivo, é muito auspicioso e tem a ver com a parte feliz da minha vida. E, portanto, eu não estou disposto a abrir mão. O existencialismo diz: quando você tem que decidir, haverá dificuldade, haverá crise, haverá angústia, haverá... Enfim, ótimo, mas eu não tive que decidir em cima de milhões de possibilidades. Por quê? Porque desde muito cedo eu identifiquei aquilo que me apetecia. E aí você, claro, constrói uma grade de valores das quais você não está disposto necessariamente a abrir mão. Entende? Se a natureza não existe e você é livre o tempo todo, é como se a vida recomeçasse a cada segundo, sabe? É como se você tivesse autorizado a reencaminhar a vida a cada segundo. E isso é emancipador. É como se o passado não determinasse em nada as decisões do presente. Né? Por quê? Porque se você é fundamentalmente livre, obviamente você não pode estar escravizado por uma história. Né? Então, nesse sentido, o pessoal da Revolução Francesa dizia: o passado não é o nosso código. Não é? Em outras palavras, nós não temos que ser de um jeito ou de outro. Não tem que ser assim. As coisas não têm que ser como sempre foram. Né? E isso é muito legal. Afinal de contas, todos nós clamamos por revolução em algum segmento. Eu costumo falar da educação e muita gente me diz: mas
sabe como é? Na nossa sociedade, sempre foi uma sociedade agrícola e com características de formação para o mundo agro, e isso é assim, e portanto, é normal que não tenhamos, digamos, uma formação em massa para o desenvolvimento de grandes tecnologias em outras áreas, etc. E tal. E eu sempre respondo, mas as coisas não precisam ser do jeito que sempre foram. E, portanto, nós podemos conservar o que nós temos de pungente no agro e também buscar alguma excelência em alguma outra área que nos permita alguma autonomia. Quem sabe um dia conseguimos fazer um trem que ligue São Paulo ao Rio sem precisar comprar da França, da Suécia, como se cogita sempre, né? Então, veja, outros me dizem, mas aqui a corrupção nunca vai acabar. Por quê? Porque quando os portugueses vieram, em 1500, eles mandaram só a escória, enquanto que para os Estados Unidos os ingleses mandaram gente fina. Então, aí você olha e fala, mas você deve estar zoando comigo, cara. Você acha que em 500 e tantos anos não deu para mudar alguma coisa? Sabe? Morreram os primeiros, morreram os segundos, morreram os terceiros, não dá para montar uma escola e botar as pessoas para pensar com alguma competência? Nós temos que pagar a conta de 500 anos atrás? Isso é má fé, na minha opinião. E nesse ponto, eu assino embaixo tudo o que eu expliquei até então. Assina embaixo. Não há uma natureza brasilis que é para sempre marcada por uma certa desonestidade. Não é verdade, não pode ser verdade, não é possível que seja verdade. É perfeitamente possível que haja uma revolução. Quando eu digo revolução, que fique claro, hein? Uma mudança. Uma mudança, uma ruptura, onde a escola passe a ter uma importância que nunca teve, como aconteceu na Coreia do Sul. Né? O professor passe a ter uma importância que nunca teve. Por quê? Porque não há nada de genético nessa nossa hostilidade ao conhecimento. Entende o que eu estou te propondo, não? Né? Vamos pensar assim. Vamos pegar a educação de base lá, né? A gente sai para os rankings internacionais, do PISA, por exemplo, e ano após ano o Brasil ocupa posições desagradáveis. Né? De 80 países, estamos sempre... Lá perto dos 80. Lá perto dos 80. Bom, em matemática em especial. Interpretação de texto um pouquinho melhor, mas em matemática de 70 a 80. Alguém poderia virar e dizer, não é da natureza do brasileiro fazer conta. Você percebe? Não acho que estatisticamente está tão errado. Estatisticamente. Né? Não, mas peraí. Porque ninguém ensinou direito, vamos lá. Você então parte da premissa de que o cara que nasceu em Singapura, ele já nasceu mais apto a matemática do que nós. Ora, isto é um absurdo. E nesse ponto, eu sou 100% Sartre. Isto é um absurdo. Se o cara lá, na 8ª série, ele sabe mais matemática do que o cara aqui no 3º colegial, isto é obra da escola, não é obra dos cromossomos. Tá certo o que eu estou dizendo? Então, nesse sentido, eu acho que, do ponto de vista social, político, etc., é muito bacana você acreditar que é possível melhorar. Sim. É muito bacana, é fundamental, é essencial que isso aconteça. E para isso não dá para acreditar que a gente... por alguma razão de natureza, a gente tendo nascido aqui, a gente não tem capacidade de abstração, não tem, imagina, né? Quantas vezes eu já ouvi coisas do tipo, nunca tivemos um grande pensador. Me lembro uma vez, numa universidade na Europa, eu fui apresentado a um outro professor e me apresentaram como um filósofo brasileiro. Sim. E o rapaz, enfim, um rapaz da minha idade assim, olhou, disse, filósofo brasileiro?
Que filho da mãe. Fiquei esperando para ver até onde ia a descortesia, né? Ele disse, é porque de duas uma, né? Ou é filósofo, ou é brasileiro. Gente. Filósofo brasileiro é uma coisa que não... Esse cara era da onde? Da Espanha. Da Espanha? Que também, digamos... Não tem lá essas coisas. Tem lá Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, tem 4 ou 5 excelentes, tem não sei o que e tal, mas não é uma Alemanha, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, pouco importa isso. O que importa é que você paga um preço enorme porque para que essas crenças se convertam em estereótipos e depois em preconceito, 2 palitos. Sim. Veja a dificuldade. Mas aí, Clóvis, por exemplo, concordo. Hum. Não é uma natureza que faz com que o cara de Singapura seja melhor em matemática do que o brasileiro, ou que esse espanhol, filho da mãe aí, seja melhor em filosofia do que o brasileiro. Agora, por exemplo, isso aí concordo com o existencialismo, mas a justificativa não seria que não, pô, somos humanos, todos, cara de Singapura, do Brasil, da Espanha, e de certa maneira temos algo similar, que é essa capacidade de aprendizado. Ou seja, não voltaríamos à questão da natureza humana? Alguma natureza que eu não vou conseguir definir, claro. mas com certas características que negaria essa ideia do existencialismo? Mas até podemos até melhorar esse... Quer dizer, melhorar. Não, você pôs bem. Quer dizer, veja, por exemplo, Aristóteles, que você citou. Ele não teve nenhum problema em dizer o humano... Eu estou dizendo o humano porque a filosofia sempre consagrou o homem, e eu me pergunto se não vale para a mulher também. Então, o humano, né, é um animal político dotado de logos. Então, veja, isso é uma definição de humano anterior a qualquer humano. Portanto, Aristóteles, nesse sentido, tem uma perspectiva essencialista. A ponto de alguém parecido conosco, se não viver com os outros e se não tiver desenvolvida competência intelectiva, dotado de logos é razão, capacidade de discurso, é a mesma coisa. A palavra é a mesma. O que é muito lúcido, porque o que a gente pensa é a matéria-prima do que a gente fala. A verbalização é uma contingência. Pensamos através de palavras e falamos com palavras. A matéria-prima é a mesma. Ela é uma matéria-prima que envolve a vida do espírito. Logos. Então, para Aristóteles, o humano tem 2 traços essenciais. O seu traço político e o seu traço lógico, digamos assim. Pois muito bem. Então você levanta a mão e pergunta para Aristóteles, e um cara que viveu a vida inteira sozinho, não é humano. Sabe o menino lobo? Quem você quiser. Não é humano. 2, estão vinculados, né? Porque é aqui que você aprende aqui, né? O cara que não tem linguagem, não tem competência intelectiva, não tem pensamento, não tem capacidade de simbolizar o mundo de um jeito ou de outro, não é humano. Muito embora possa ter aparência, possa ter corpo parecido com o de um humano, não é humano. Então, eis aí uma contraproposta, semelhante à sua. A discutir, né? Quer dizer, pegando um caso radical de alguém que tenha sido largado sozinho na selva e tenha convivido com outros animais. Esse indivíduo é humano ou não é humano? Se continuar humano, é porque deve haver outro tipo de essência que não essa aqui. Se não continuar humano, essa essência está boa, vale. Agora, veja, para o existencialismo, nenhum nem outro. Pouco importa. Porque
porque haverá para o humano essa possibilidade ou essa necessidade deliberativa. Uma crítica que se poderia fazer é justamente essa de se perguntar se a tal competência deliberativa ela não requer, por seu turno, algum tipo de repertório, capacidade de intelecção, que seria, assim, essencial para que pudéssemos decidir. Em outras palavras, um sujeito largado no mundo com os macacos e que, ao imitar macacos, viveria como macaco, estaria ele regido pela mesma lógica da liberdade fundamental? Não é uma boa pergunta? Sim. Não é? Então, você vê que, claro, o grande barato dessas filosofias é que elas suscitam muita polêmica. Né? Muita polêmica. Por outro lado, o que elas permitiram no combate à xenofobia, à misoginia, né? Ao Sim. racismo, não tem natureza de preto, não tem natureza de turco, não tem natureza de judeu, não tem natureza de brasileiro, não tem natureza... O humano faz da vida o que ele quiser, e as sociedades também. Então, veja, eu insisto, se por alguns aspectos é maravilhoso, por outros aspectos parece um pouco ingênuo. Então, nesse sentido, o existencialismo deve ser lido, pode ser estudado. Sartre veio ao Brasil, hein? E Sartre é um dos poucos filósofos que produziu no Brasil alguma coisa local.